Vocês devem estar percebendo que, aos poucos, o uso de funções torna-se fácil. Isso acontece porque vamos aprendendo a lógica e o uso de intervalos, de intersecção, de critérios e assim por diante. Vamos agora a um exemplo bem interessante que permite que façamos uma busca em nossos dados. Vamos dar uma olhada na categoria de funções planilha, na função procv. Essa função, ela faz o seguinte: a ideia é, eu forneço uma informação e com essa informação será feita uma busca em nossa planilha. Quais são os parâmetros que ela recebe? Primeiro, critério de pesquisa, né? Que é o conteúdo a ser buscado nos dados. Segundo, uma matriz, seria o intervalo onde o critério de pesquisa deve ser procurado. Terceiro, índice, é uma identificação da coluna que será usado como resposta para a nossa função. E por último, ordem de classificação é um parâmetro que diz se a busca deve ser feita de forma exata ou aproximada. Nós usaremos aqui sempre o valor 0 para esse parâmetro, indicando que a busca deve ser exata. Bom, qual a ideia? A ideia é, teremos uma região aqui e sempre que eu digitar o número de matrícula de uma pessoa, eu deverei receber de volta o seu nome, sua categoria e a sua idade. Então eu tenho aqui matrícula, nome, categoria, idade. Quando eu digitar, por exemplo, 120 aqui e der Enter, eu desejo que o nome da pessoa, a categoria e a idade sejam copiadas para esses campos. Vamos usar então a função procv, entender como essa busca pode ser feita. Inicia a declaração da função. Vamos digitar aqui em cima. procv, abre parênteses. Primeiro parâmetro, critério de pesquisa. O nosso critério de pesquisa será a matrícula. E de onde eu pegaria essa matrícula? Da célula H2. Ponto e vírgula. Segundo parâmetro, matriz, que é o intervalo onde as informações serão buscadas. Nosso intervalo é este aqui. De A2 até D6. Ponto e vírgula. O índice da coluna que eu deverei retornar como resultado. Neste caso, como eu quero retornar o nome, então eu colocarei o índice 2, que representa a coluna B. E por último, 0, para dizer que a busca deve ser feita de forma exata e não por aproximação. Enter. Vejam que eu já tenho o nome Maria aqui, que é resultado da busca pela matrícula 120. Então, procv, H2, quem é H2? 120. Eu vou buscar pelo conteúdo 120 neste meu intervalo. Logo após encontrar o 120, que está aqui, eu devo retornar a coluna 2 como resultado, que é a coluna B. Então eu retorno o nome. Vamos fazer o mesmo para a categoria.
proc v, abre parênteses, matrícula, ponto e vírgula, intervalo de busca, ponto e vírgula, coluna a ser retornada. Categoria está na coluna C, portanto, 3. Ponto e vírgula, 0 para a busca exata. Fecha parênteses, Enter. Professor. Por último, a idade, igual, proc v, abre parênteses, critério de pesquisa, matrícula, ponto e vírgula, nosso intervalo, A2 a AD6, ponto e vírgula, coluna a ser retornada, para a idade é a coluna D, portanto, 4. Ponto e vírgula, busca exata, então é 0, Enter. 30. Vejam só. Digitei 120 na matrícula, eu obtenho Maria, professor, 30, que é o seu nome, sua categoria e sua idade. Agora digitarei um número inválido. 21. Não disponível, não disponível, não disponível. Outra matrícula. 170. Enter. Nome, fulana, categoria, professor, idade, 19. Nova matrícula. 245. Enter. Pedro, aluno, idade 25. Interessante, né, pessoal? Então, eu posso ter um conjunto grande de dados, com milhares de linhas, e ter uma região da minha planilha em que faz uma busca para mim. Eu poderia ter diversas colunas também, né? E para uma dada pesquisa retornar apenas campos que me são interessantes. Então, proc v é um exemplo de função da categoria planilha, né? Que permite que façamos uma busca em nosso conjunto de dados. Proc v, dado a ser buscado, intervalo onde a pesquisa será feita, índice da coluna que será usado como resultado e, por último, o parâmetro 0, que representa uma busca exata. No nosso material de funções no Calc, que foi disponibilizado na aula anterior e nessa, há dicas para o uso dessa função. E ali também há dicas de colunas e dados a serem escolhidos na hora da busca. Alguns cuidados que deve-se ter quando se faz a busca exata ou a busca aproximada, né? E também em situações em que o item pesquisado pode ser único ou não único, né? Aqui nós temos matrícula, ela é única para cada pessoa. E se não fosse única, né? Então, esses cuidados que devemos ter. E é importante frisar também que a informação buscada, ela é sempre buscada na primeira coluna do intervalo de seleção. Então, embora eu selecione todo este intervalo, a busca por matrícula é feita na primeira coluna. As demais colunas são usadas, né, como conteúdo de retorno da função.